Olá, boa noite. Eu sou Cristina Soneguete Simon e estamos aqui na Sociedade Praiana de Estudos Espíritas para fazermos a palestra da noite. É um imenso prazer, uma grande alegria encontrar com todos vocês aí, amigos queridos dessa casa que eu amo tanto. A lição que nós escolhemos hoje para estudarmos é o Sermão do Monte, porque tem uma relação profunda com um tema do Evangelho segundo o Espiritismo chamado Bem e Mal Sofrer. Mas a princípio nós vamos fazer a nossa leitura inicial, a prece, a exposição e a prece final, ok? Vamos lá. No livro Calma, um livro pequenininho que Emmanuel escreveu através do Chico Xavier, na lição Evitando Inquietações, ele diz assim: considerando que a inquietação em nós gera inquietação naqueles que nos rodeiam, revisemos, pelo menos de quando em quando, as induções que nos possam impelir a intranquilidade. Recorda que todos nós, os espíritos encarnados ou desencarnados em evolução na Terra, ainda estamos longe da condição de espíritos perfeitos. Quase impossível seguir sem erros na jornada, mas é preciso reconhecer que a providência divina jamais nos sonega recursos para corrigi-los. Aceita-te como és e onde estás, a fim de que consigas caminhar com segurança para o que deve ser e para a melhor condição que te cabe alcançar. Consulta o passado por arquivo de informações que te facilite os movimentos em rumo certo, mas não te prendas à lembrança de caráter negativo, porque hoje é o dia de construir o amanhã, com o material selecionado de que disponhas no campo da experiência. Libera a capacidade de compreender e perdoar com que o Criador nos dotou a cada um, para que o ressentimento ante os conflitos de ação e de opinião nas áreas de trabalho em que te vês não te causem desequilíbrios. Não acredites tanto em doença e cansaço que te impeçam de servir ao próximo trabalhando um tanto mais. Auxiliar desinteressadamente aos semelhantes será sempre a base de qualquer melhoria. Cultivemos o respeito a nós mesmos, sem o que não se sabe de que modo angariar o respeito dos outros. Confiemos em Deus, acima de tudo, sem nos esquecermos, porém, de que Deus confia igualmente em cada um de nós. Então, meus queridos, vamos lá. Em o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, intitulado Bem-aventurados os aflitos, existe um subtítulo chamado Bem e Mal Sofrer. Nesse subtítulo, nós vamos procurar a origem do versículo da Bíblia que Kardec usa para estudar, onde ele fala que bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Então, nessa busca, nós fomos até o livro Jesus de Nazaré, uma narrativa da vida e das parábolas, que muitas já conhecem, de Frederico Guilherme Kremer, editado pela FEB. E nesse livro, o Frederico sugere o quê? Bom, Jesus começou a sua vida pública em janeiro do ano 31. E ele acredita que lá para junho do mesmo ano, Jesus já tinha começado a convocar aqueles que formariam seus 12 discípulos. E ele já
já estava em Cafarnaum há mais ou menos um mês e resolve então caminhar 2,5 km dessa cidade para ir a um monte. Esse monte, conta ele, que tem uma forma côncava, como aquela concha acústica do Parque Moscoso. E esse desenho faz com que o som se propagasse a longas distâncias. Foi ali nesse monte que Pedro ouviu Jesus e se convenceu que ele era o Messias, né? Então, nesse dia, ele vai para lá e a multidão atrás dele e ele faz o Sermão do Monte. Ok, nós vamos estudar um paralelo do Sermão do Monte com o Evangelho segundo Emmanuel, o Evangelho de Mateus segundo Emmanuel, também editado pela FEB, na leitura que Emmanuel escreve intitulada Ouvindo o Sermão do Monte. Então nós vamos estudar os dois, ok? E relacionar ainda por cima com a mensagem que nós acabamos de ler. Por quê? Porque nós precisamos exercitar a sabedoria de encontrar na leitura espírita o sentido relacionado ao que Jesus falou. Porque nada é perdido, nada é dito ao acaso, nada do que Jesus falou é alguma coisa que não tem uma importância maior. Tudo tem. E tudo é relacionado dentro da parte filosófica, religiosa da doutrina e científica da doutrina espírita, né? Mas vamos lá. Jesus começa assim: bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Então, Emmanuel vai comentar o que sobre esse versículo? Bem-aventuradas as pessoas humildes, que não conduzem a própria modéstia no caminho do orgulho, que não se deitam à crítica desvarada. Olha o que Emmanuel está dizendo para nós. Bem-aventurados aqueles que se conscientizaram da sua própria inferioridade espiritual, que é humilde de coração. Porque o que ele falou na lição do início, né? Que nós precisamos lembrar que estamos longe da condição de sermos espíritos perfeitos, que é natural que nós erremos muito durante a nossa jornada, mas que nós nos lembremos, ó, o consolo, que a providência divina sempre nos dá oportunidade e recursos para corrigirmos nossos erros. Então, já de início, o que Jesus estava falando, ninguém precisa ser perfeito para ouvir e praticar o que eu digo. É só necessário prestar atenção e esforçar-se para seguir o caminho certo. Vai errar, naturalmente. Vai errar. Como uma criança erra tanto até aprender a ler uma enciclopédia. Erra tanto até aprender a escrever uma carta. Não é? Mas o que acontece? Nós não podemos nos prender na culpa dos nossos erros e nem do orgulho tolo de dizermos: ah, errei porque fulano fez, ou errei porque as circunstâncias não me permitiram fazer o que era certo. Nós sempre temos a oportunidade das escolhas corretas. Jesus continua: bem-aventurados os aflitos, porque eles serão consolados. E no Evangelho de Mateus, Emmanuel explica: bem-aventurados os aflitos, desde que não convertam a própria dor em azorrague de recriminações sobre a face alheia. Qual foi o começo da lição, né? Considerando que a inquietação em nós gera inquietação naqueles que nos rodeiam,
revisemos pelo menos de quando em quando as induções que nos possam impelir à intranquilidade. Aflitos, todos nós já passamos por situações de aflição e vira e mexe ficamos aflitos, preocupados, angustiados, faz parte da vida. Isso é da nossa natureza e do nosso estado de espíritos imperfeitos ainda. Só que nós encontramos pelo nosso caminho irmãos que ainda acham que eu estou nervosa, então tudo bem se eu brigar com todo mundo à minha volta. Eles vão compreender e me perdoar porque eles sabem que eu estou nervosa e por que eu estou nervosa. Eu preciso desabafar. Eu preciso dizer tudo o que eu estou sentindo. E o que Emmanuel vai dizer para nós? Que isso é um tipo de revolta. Que isso é o contrário do que Jesus pediu, que fôssemos mansos de coração. Nós precisamos aprender a aceitar. Aceitar que as dificuldades vêm para todos. Para todos. Dos mais inteligentes aos menos inteligentes, dos mais ricos aos mais pobres, dos mais saudáveis aos mais doentes. Os problemas surgem de acordo com a nossa necessidade, de acordo com o nosso merecimento e sempre com o propósito de nos ajudar a progredirmos, a evoluirmos. Então, o que nós precisamos fazer? Precisamos nos recolher ao nosso quarto e lá dentro perdoarmos e fazermos as nossas preces, elevarmos nossos pensamentos a Deus. Porque desta forma nos alinharemos na sintonia do nosso anjo guardião, que poderá nos intuir soluções, novas posturas. E como André Luiz já nos ensinou, os espíritos têm condições de nos oferecer passes com o seu magnetismo espiritual e nos modificar o estado emocional. Eles nos tiram da tristeza para a tranquilidade, da euforia para a paz. Basta que nós peçamos. Então, ser aflito é da natureza, é a vida. Agora nós precisamos aceitar que as dores chegam para todos nós. Não existem privilegiados nesse caminho. Todos sofrem. Jesus continua: bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. E Emmanuel explica: bem-aventurados os que choram, desde que não transformem as próprias lágrimas em venenosa indução à preguiça. Olha o que ele está dizendo. Muitas das vezes a gente começa a fazer uma tarefa, ou um curso, ou entra em alguma instituição e logo nas primeiras dificuldades, nos primeiros problemas, a gente fala: ah, não, isso não dá para mim, eu não nasci para isso. E abandona, larga tudo de mão. Então, pedra que muito rola não cria limo. A gente precisa aprender o autocontrole. Lembrar que a convivência é um desafio. É um desafio vivermos como casal, vivermos como família. Família que eu digo entre pais e filhos, entre uma família maior que envolvam os nossos pais e os sobrinhos, irmãos. Por quê? Porque cada um de nós tem uma marcação interna de experiências emocionais que nos diz como veremos o mundo, que vai dizer quais são as nossas crenças, como que nós enxergamos as pessoas e as situações. E é justamente nessas diferenças
que acontecem os conflitos, que acontecem muitas vezes brigas. E o que nós precisamos de lembrar aqui? Nós precisamos de lembrar do respeito. Nós precisamos cultivar o respeito por nós mesmos, sem o qual não se sabe de que modo angariar o respeito dos outros. E como que eu cultivo o respeito a mim mesmo? Voltando no assunto anterior, aceitando. Eu preciso me aceitar como sou, como estou e onde estou. Porque a partir desse momento que eu enxergo, e mesmo que eu não goste ou não concorde com tudo, eu aceito que é assim, ou seja, as pessoas são o que são, as circunstâncias são o que são. Então, a partir desse momento, eu saio do caminho da revolta, da irritação, da raiva e desenvolvo habilidades intelectuais e emocionais para lidar com essa situação. E quando eu desenvolvo essas duas habilidades, eu estou desenvolvendo em mim a virtude da paciência. Então, ser manso é o aprendizado da mansidão, é a consequência, ser manso é o aprendizado da paciência, é a consequência desse aprendizado. E aí, ele vai falar: bem-aventurado os que têm fome e sede da justiça, porque eles serão saciados. O Emmanuel diz: bem-aventurados os sedentos de justiça, desde que se abstenham de demandas domésticas ou de querelas nos tribunais, que apenas lhes agravariam os próprios débitos ante a lei. Emmanuel novamente nos sugere que o silêncio, a oração e as atitudes de mansidão são as melhores escolhas. Por quê? Porque diante a aceitação e o desenvolvimento da paciência dessa virtude em mim, eu vou me ajustando às leis divinas. E as leis divinas, a primeira que fala nessa situação é a lei da ação e reação. Se eu estou passando por isso, se eu estou aqui, é porque eu preciso e mereço novamente isso. E se eu preciso e mereço, eu vou aprender o que essa lição de vida tem de melhor para me oferecer. Quando nós fazemos isso, nós paramos de entender que os nossos familiares são aqueles menos amigos, menos queridos. Nós vamos entender que eles são aquelas almas que nós ferimos, machucamos, traímos, abandonamos no passado. E agora nós temos que lidar com os desajustes emocionais que nós fomos os responsáveis por ocasionar neles. E nós estamos aqui para acertar. Ou seja, já que eu passei um tempo com você e te fiz tão mal, agora eu vou passar outro tempo com você fazendo bem. Então eu vou fazer a minha parte, o melhor que eu puder. E é importante que você faça a sua parte, o melhor que você puder. Porque se eu fizer a minha parte e você não fizer a sua, o problema já não vai ser mais meu, vai ser só seu. Porque nós não podemos também achar que estaremos presos em situações de culpa, porque não é essa a ideia. A ideia de Jesus todo o tempo era nos ensinar a sermos pessoas felizes. Que apesar dos problemas, das doenças, das dores, das tristezas da vida, nós nos sentíssemos felizes.
Porque sermos filhos de Deus, sermos amados por esse Pai, termos tantos caminhos maravilhosos para desenvolvermos, descobrirmos na nossa genética de vida divina, porque nós somos herdeiros de Deus, já nos faz muito bem e já nos faz sermos felizes por existirmos. Então, essas cobranças, essas mágoas eternas, essas tristezas que não findam, isso é tolice. Isso são amarras frágeis que nos prendem a um passado delituoso e não vão nos levar a nada. Então, tanto quem deve, como quem tem o direito de cobrar dentro da sua mentalidade, precisa entender isso. Ninguém sai ganhando com isso. Todo mundo perde. Nós somos livres. Nós somos espíritos livres. Deus nos deu o livre-arbítrio. Então vamos fazer como Jesus repetia a Pedro infinitamente. Pedro, faze tua parte. Que te importa ele? Faze tu a tua parte. Jesus fala no Novo Testamento várias vezes isso a Pedro. Não se incomode com os outros. Não se incomode se fulano é triste, mal-humorado, aborrecido, irritante. Seja você feliz, tranquilo, compreensivo, manso, amigo, prestativo. Sofreu, doeu, leva seu tempo para se recuperar. Pode levar seu tempo. Tem o direito de ficar triste, de meditar, de refletir. Mas dali, sai desse momento melhor do que você era antes. Sai desses momentos de tristeza, de inquietação, de angústia, melhor do que você era antes. Reflete com atenção e toma uma postura positiva a seu favor. Porque é isso que Jesus pedia. E assim, Jesus fala assim: bem-aventurados os misericordiosos, porque eles receberão misericórdia. E o Emmanuel comenta no Evangelho segundo ele mesmo, de Mateus: bem-aventurados os misericordiosos, desde que não façam da compaixão simples peça verbal para discurso brilhante. A misericórdia é o amor de Deus por nós, é a bondade divina, é a indulgência divina, é o perdão divino sobre nós. Se Deus não tivesse misericórdia de nós, talvez não houvesse necessidade nenhuma de haver providência divina. A providência divina traz para nós circunstâncias, pessoas, soluções, intuições que resolvem as nossas situações mais complexas, até as mais simples. Não é verdade? Então, ser misericordioso é ser o quê? Caridoso. É ser bondoso, indulgente, é perdoar as pessoas. Quando nós fazemos isso, de verdade, do fundo do nosso coração, nós estamos seguindo uma dica preciosa de Jesus. Agora, se nós falamos coisas lindas, se nós pregamos coisas maravilhosas e não sentimos isso, não funciona. Por que não funciona? Porque nós reencarnamos para evoluirmos a qualidade dos nossos sentimentos. Nós reencarnamos para obedecermos à lei do amor. Para amar, nós precisamos desenvolver sentimentos nobres, elevados.
Então, o que acontece? Se eu não aprendo a ter esses sentimentos, a sentir esses sentimentos vibrando em mim, a sentir essa energia desses bons sentimentos ao meu redor, eu nem mesmo vou me acostumar com eles. Então, quando eu falar, eu estou falando da boca para fora e as minhas palavras serão vazias, ou seja, elas não carregarão o magnetismo daquilo que sai de mim. Entende o que é a palavra vazia? Palavra vazia é o que o cérebro fala, mas o coração não acompanha. Então, o que Jesus dizia? Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles receberão misericórdia. Então, quer dizer, se eu for bom com alguém, pessoas boas vão aparecer no meu caminho. Se eu for indulgente, quer dizer, se eu relevar os erros, os defeitos dos meus amigos, dos meus queridos, até dos inimigos, as pessoas serão indulgentes com os meus erros também. Se eu perdoar, eu também serei perdoada. Mas, se eu só faço discursos e não pratico, eu não vou ganhar nada. Por quê? Porque eu não vou sintonizar com a vibração, com a energia desses sentimentos. E é isso que os espíritos superiores alcançaram. Eles aprenderam a viver dentro desses sentimentos mais nobres, de tal forma que para eles não é mais como nós que precisamos nos vigiar para nos mantermos nesses sentimentos. Eles naturalmente respiram essa paz, essa harmonia, essa tranquilidade maravilhosa. E aí, tanto é essa sequência de raciocínio que Jesus continua assim: bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Olha lá. Limpos de coração é quem não traz o que, gente? Mágoa, egoísmo, inveja, ciúme, revolta, desespero. E por que nós vamos ver Deus o dia que nosso coração estiver bem limpinho? Porque chegaremos lá na condição de espíritos puros um dia. Então aqui a gente precisa refletir. Toda vez que eu me revolto, que eu me desespero, que eu caio na rebeldia, eu trago grandes prejuízos a mim mesma. E prejuízos aos tecidos sutis do meu perispírito. Então, quando Jesus nos diz, vigiai e orai, para não cairdes em tentação. E quais são as nossas tentações mais básicas? A maledicência, a crítica, o julgamento. O disse que disse, eu acho que acho, Eu gostaria que fosse assim, eu vou lá, mas fulano é assado e é frito, Então nós vivemos numa pobreza de pensamentos que alimentam em nós sentimentos infelizes. E o nosso grande desafio reencarnatório é nessa vigilância mental, quando nós percebermos que nós estamos pensando essas coisas, ou que nós percebermos que nós estamos sentindo um negocinho ruim, um sentimento desagradável, um pressentimento que uma coisa ruim vai acontecer,
uma tristezinha que veio do nada, um pensamento do nada que está falando mal de alguém, ou uma coisinha que lembra uma mágoa de 200 anos atrás, nós precisamos manter a vigilância. Parar e refletir. Bom, esse sentimento me agrada? O sentimento que esse pensamento está trazendo para mim, que está evocando em mim, esse pensamento está evocando em mim um sentimento. Esse sentimento me agrada? Não. Então eu troco de pensamento. Se você estiver muito envolvido e não conseguir trocar de pensamento, eu sugiro que você troque de atividade. Então, se você está lendo um livro e não está tendo sossego mental, vai limpar um armário. Pega aquela sua gaveta bagunçada, põe tudo para fora e vai arrumar a gaveta. Por quê? Para você sair da concentração daquela onda negativa e entrar na concentração de uma onda de trabalho útil. É como se fosse uma aeróbica mental. Você vai aprender a ligar e desligar a sua mente daquilo que você quer e não quer. Então você desliga das coisas negativas e liga nas coisas positivas. Então, a princípio, é um pouquinho mais difícil de controlar os sentimentos. Ou tem coisas que doem muito. Tem situações na vida que são muito sofridas. Que a gente fica numa situação muito complicada e leva, às vezes, muito tempo para resolver. Mas o que Jesus está falando? Olha, o problema está lá. As circunstâncias estão difíceis, a situação com as pessoas estão difíceis. Você pode não estar vendo uma saída no momento, está tudo complicado demais, mas tenha fé. Não perca a esperança. Beleza. Já registrei as palavras de Jesus, mas agora como é que eu vou praticar isso? Eu vou pensar bem, não aqui. Deus é meu Pai, Ele me criou, Ele me ama. Ele fez uma só de mim. Não tem duas pessoas iguais a mim nesse universo inteiro. Então eu tenho uma qualidade especial para Deus. E Ele vai me ajudar a sair dessa. Deus me conhece pelo meu nome. Jesus me conhece pelo meu nome. Sabe tudinho de mim. Eu sou muito importante para eles. Eu vou pedir ajuda ao meu anjo de guarda. Ele vai me orientar o que eu devo fazer durante as minhas horas de sono, enquanto eu estiver lá com ele. E eu vou voltar firme, tranquila e vou me manter na mansidão. Porque com tranquilidade eu vou conseguir resolver todas as coisas que eu preciso. E eu posso dizer que eu não sou exemplo de coisas nenhuma, né? Porque na medida em que eu vou aprendendo, eu vou contando o que eu vou aprendendo. Então nós estamos aprendendo juntos. Porque se eu aprendesse só para mim, era só para mim. Mas como eu divido a responsabilidade também, né? E aí a gente vai descobrir o quê? Que quando a gente vai preocupando em colocar a cabeça no sentimento, a cabeça no pensamento certo, né? Porque se o coração não concorda com o sentimento que aquele pensamento está trazendo, a gente troca de pensamento, arruma um pensamento feliz para evocar um novo sentimento em nós. Na medida em que nós vamos fazendo isso dia após dia, sabe o que acontece? A gente consegue fazer isso muito mais rápido. É como se não é como se, com certeza nós nos adonamos de quem nós somos e do que nós queremos nos tornar. E esse controle sobre nós mesmos é uma coisa muito boa. Não quer dizer que a gente não erre. Não quer dizer que a gente às vezes não vai cair. Tá, errar é humano e eu preciso cair para me melhorar. Porque um tombo mostra para mim um lado meu que eu nunca tinha visto. Um erro vai mostrar para mim uma coisa que pode ser horrível, mas que eu nem me importava com ela.
Então essas coisas servem para mostrar as facetas que nós temos, que está precisando de um lustre, de um polimento, de uma melhorazinha. E esse que é o divertido de viver. Então eu acredito que Jesus, quando falou todas essas maravilhas para nós, ele, no meu sentimento, meus amores, ele fala assim para mim: olha, nós somos filhos de Deus. Ele é grande, nós somos pequenos. Ele pede que nós falemos e façamos o que é certo, porque dessa forma a gente vai plantando semente no coração das pessoas, uns dos outros, cuidando uns dos outros. Mas quem vai fazer essa semente brotar, germinar, dar frutos é o Pai. Então ajuda e passa, faz a tua parte, seja feliz, se aceite como é, onde você está, com as circunstâncias que você vive, e procura fazer o mais bonito que você puder, o mais alegre que você puder. Coisas que façam você se sentir feliz em ser quem você é. Isso são pensamentos puros. Puros em que sentido? Na medida em que cada um de nós desenvolveu seu grau de inteligência cognitiva e inteligência emocional, né? Porque nós temos que desenvolver a nossa inteligência e a nossa sabedoria, quer dizer, a inteligência e a prática dessa inteligência, que é a sabedoria. E na medida em que nós vamos desenvolvendo do primeiro grau, segundo, terceiro, quarto, até o grau da perfeição, façamos o nosso melhor, aonde nós estamos agora, como nós estamos agora. E que, para nossa surpresa, as coisas vão mudando. Um detalhe que a gente não pode nunca deixar de esquecer, nunca deixar de lembrar, né? Do Evangelho no Lar. Porque eu tenho ouvido as pessoas comentarem em fazer Evangelho no Lar e tal. Mas a gente precisa dar um sentido, gente, ao Evangelho, que não é só sentar, ler o Evangelho, comentar o que achou da leitura e encerrar a reunião. O Evangelho, com o passar do tempo, ele tem o objetivo de unir a família, de estreitar os laços familiares. Durante a reunião, onde a gente senta para estudar as palavras de Jesus em nossa família, nós precisamos fazer o desenvolvimento da benevolência, da indulgência e do perdão. Porque essa é a prática da caridade. Então nós precisamos aprender a ouvirmos uns aos outros, a perguntarmos como que foi a semana de cada um, se está ocorrendo algum problema, alguma dificuldade com algum colega, como que nós poderíamos ajudar, o que a lição que está sendo lida naquele dia poderia colaborar na semana de cada um. Ali naquele momento é uma hora da gente falar, mas olha, eu gostaria de aproveitar hoje aqui no Evangelho, porque aconteceu uma coisa aqui em casa que me entristeceu. Isso aqui não foi bom. Como que nós poderíamos resolver? Não é um momento para ter julgamento, acusação, briga e gritaria. É um momento de nós nos tornarmos, estreitarmos os laços de afinidade familiar e exercitarmos o lidar com as diferenças. Porque quando nós lidamos com as diferenças dentro do nosso lar, nós vamos ter mais facilidade em lidarmos com essas diferenças fora do nosso lar. Ok?
Então, Jesus continua: bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. E Emmanuel diz que a singeleza com reproches à conduta alheia é sistema de crueldade. Misericórdia sem esforço de auxílio é simples ornamento na boca. Então não adianta falar de paz e de amor se quem fala não vive na paz e nem se esforça para tanto. Porque não adianta falar de paz e de amor e ficar no corredor falando mal das pessoas ou discordando das questões. É por isso que eu estava falando, esse tipo de conversa que desenvolvemos em nossa família nos ajuda muito a lidarmos com essas situações fora de casa de maneira tranquila, assertiva e sincera. Porque ser fonte de paz não é fácil. Não é fácil. Nem sempre conseguimos, mas precisamos nos esforçar. Jesus continua assim: bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. E Emmanuel comenta: sede de justiça com reivindicações apressadas é destrutiva exigência. Aqui ele já começa a preparar os queridos apóstolos e os seus seguidores para o que viria no futuro. É quando ele faz duas advertências sobre a expiação e uma sobre o testemunho. Porque até então ele faz 7 orientações psicológicas, espirituais. No final do sermão, ele faz 2, alertando. Aquele alerta para perseguição. Porque vocês sabem que os cristãos foram perseguidos, torturados, né? Então ele dizia: olha, bem-aventurados quem for perseguido por causa da justiça. Quer dizer, quem se mantiver firme na fé, no caminho do que é certo, terá o reino dos céus. Por quê? Porque não cedeu ao mundo. Escolheu a Deus. E é muito difícil para nós, porque eu nem falo aqui da perseguição aos cristãos, né? Nós tivemos as cruzadas muito tempo depois. Até hoje ainda tem pessoas que são criticadas pela religião que escolhe, ou porque vão à igreja no lugar de ir para festa, né? Isso ainda de uma certa forma existe. Mas é como ele disse há pouco ali, às vezes a gente faz o que é certo, começou a melhorar, a evoluir os sentimentos, a escolher sentimentos mais leves, a não querer mais certas conversas que tinha antigamente, a mudar de assunto, a querer uma conversa mais construtiva, mais saudável, mais feliz. E aí somos criticados. Ah, virou santo? Agora é assim? É só igreja? Virou carola? Né? E essa incompreensão sobre as mudanças de valores que vão ocorrendo dentro de nós ainda acontece. E vão acontecer por muito tempo. Mas nós não temos que nos importar com isso, porque são esses valores novos que nos levarão ao crescimento, ao progresso. E quem quiser que escolha os valores que desejar, não é verdade? Na segunda observação da expiação, Jesus fala assim: bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo o mal contra vós por causa de mim. E assim aconteceu, não foi? Eu leio isso aqui e eu me lembro novamente de Pedro, quando Pedro negou Jesus. E eu fico pensando assim, Jesus um pouquinho antes perguntou a Pedro: Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Perguntou 3 vezes.
E o Pedro: mestre, eu já te respondi. E mais tarde Jesus fala: você vai me negar 3 vezes antes do galo cantar. 3 vezes ele perguntou, 3 vezes Pedro negou. E aí toda vez que eu leio isso aqui, eu fico pensando, quanto será que Pedro não espiou, né? Ele não sofreu a culpa da sua atitude, que nem talvez tenha sido uma atitude de covardia necessariamente, né? Muitos autores dizem que se ele contasse, quando ele estava lá na casa de Caifás, se ele contasse que estava seguindo Jesus, ele teria sido expulso de lá e não poderia acompanhar Jesus, né? Então, existem várias interpretações dessa postura do Pedro, mas contudo, ele sentia no coração que ele não acompanhou Jesus, ele não ficou ao lado dele até o fim. E Jesus perguntou: tu me amas, tu me amas, tu me amas? Para que Pedro não se esquecesse do que, gente? Do que de bom tinha no coração dele. Jesus, naquela hora, ele estava usando a pedagogia dele de buscar o que há de melhor em nós. Então ele reforçou em Pedro o amor mais puro que Pedro podia ter, que era o amor por Jesus. Ele queria que Pedro lembrasse o quanto ele amava Jesus. Porque depois, quando ele errasse, ele poderia se lembrar que Jesus sabia que ele o amava. E ele errou porque ele é imperfeito. E nós erramos. Eu acho isso de uma beleza muito grande, porque Jesus, quando nos mostra na prática o que é perdão, faz a gente se sentir envergonhado por ainda não conseguir fazer essas coisas. Mas o exemplo dele anima o nosso coração. Aí eu chego lá e a gente vai se esforçando para perdoar, relevar, deixar para lá, deixar aquele sentimento ruim embora, trocar aquilo por um novo, ressignificar situações, quer dizer, dar um novo sentido às coisas ruins que acontecem para nós, para tirar uma boa lição e evocar em nós bons sentimentos. Que o erro fique para quem fez. Quem fez errado é que vai ter que se acertar com a lei. Eu de mim mesmo já perdoo. Não quero mais envolvimento com isso nem com aquilo, né? E foi isso que Jesus mostrou. E na última frase Jesus fala assim: alegrai-vos e regozijai-vos, porque é grande a vossa recompensa nos céus. Pois assim perseguiram os profetas anteriores a vós. É o testemunho. Olha, Jesus, no 6º mês de sua pregação pública, no Sermão do Monte, falou um resumo de tudo que era preciso para se desenvolver espiritualmente, alertou para as 2 expiações ou 2 dificuldades que se encontraria em segui-lo e nos disse que era importante dar o testemunho da nossa fé, ou seja, praticar. Logo mais para frente, pouco depois desse capítulo, esse aqui é o capítulo 5 de Mateus, né? Eu acho que é lá no capítulo 7, é quando Jesus fala aquela parábola que os padres adoram falar durante o casamento, que aquele que construiu a casa sobre a rocha, veio a chuva e a casa permaneceu em pé. E aquele que construiu a casa sobre a areia, veio a chuva, veio a água e a casa ruiu. E é justamente essa advertência que ele está dando aqui para nós. Então, tem o testemunho. Então, se eu não raciocinar sobre tudo isso,
para isso fazer uma lógica, um sentido dentro de mim, para eu passar a viver dentro dessa filosofia, qualquer ventania que der, eu vou desabar. Onde? No desespero, no conflito, na revolta. Então eu preciso organizar esse entendimento em mim para ganhar inteligência emocional, para ganhar resiliência, para me fortalecer na minha segurança interior. Porque quando vierem as tormentas, eu vou me manter firme, eu vou me manter em pé, confiante na fé. Por isso que essa leitura que nós fizemos lá no início, evitando inquietações, ele termina assim: confiemos em Deus acima de tudo, sem nos esquecermos, porém, de que Deus igualmente confia em cada um de nós. Bom, se Deus confia em nós, onde nós estamos, como nós estamos, é que Ele não quer que a gente já seja perfeito. Ele quer que a gente faça o melhor que puder. Ou seja, a cada dia basta sua obra. Mas a nossa obra tem que ser feita sempre como, gente? Com amor, não é? Com carinho, bem feitinha, de maneira eficiente, rápida, com pouco gasto e bem feita. Porque daí a gente produz bastante e vive mais feliz. No final, eu vou contar para vocês que lá em O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, que é o que nós estamos estudando, no subtítulo lá, Bem e Mal Sofrer, Lacordaire, o espírito que psicografa essa mensagem, em 1863, diz o seguinte: Bem-aventurados os aflitos pode então traduzir-se assim: bem-aventurados os que têm ocasião de provar sua fé, sua firmeza, sua perseverança e sua submissão à vontade de Deus, porque terão centuplicada a alegria que lhes falta na terra, porque depois do labor virá o repouso. E como nós já aprendemos, os nossos períodos de sono é o nosso recreio depois do dia de trabalho. Então, todos os dias temos o nosso período de repouso. Se vivermos bem o dia, teremos uma boa noite de sono. E sonharemos com os nossos amigos espirituais, estudaremos, nos prepararemos para o dia seguinte. Porque a cada dia basta a sua obra. E sofrer bem e sofrer mal vai depender da escolha que nós fizermos, não é? E nós já estamos na escolha do bem. Com certeza estamos mesmo querendo fazer cada dia mais bonito, mais feliz, mais harmonioso e mais cheio de amor. Não é isso? Um beijo para vocês, queridas. Agora eu vou fazer a prece, e queridos, né? Vou fazer a prece para nós encerrarmos, ok? Que a paz do Senhor, meus amigos, esteja com todos e até a próxima reunião. Um beijo para todos vocês.